Olá, queridos, que coisa boa você estar aqui mais uma vez, viu? Mais um novo, mais uma quarta-feira de mergulharmos profundamente nas Sagradas Escrituras. Então, com você, mais um O Novo. Como eu disse a você, o novo começa agora, o novo está começando. E hoje, o tema de hoje é educação. Educação, o que os nossos filhos têm aprendido aí, têm se formado. Então, já quero pedir a você, pega a tua Bíblia, pega teu caderno, tua caneta, para anotar tudo, mas também já convido você, tá bom, a nos ajudar. Já compartilhe, pega o seu WhatsApp, já vai, manda para todos os seus contatos, manda no particular, já manda um escrito assim, ó, você precisa assistir isso. O pastor vai falar sobre educação, a crise da educação de hoje e o que nós podemos fazer. Tudo isso nós vamos discutir hoje com o meu cunhado Betão, o Everton Levi, alguém muito querido nosso, muito amado. Eu tenho a alegria de tê-lo comigo hoje e nós vamos discutir tudo isso à luz da palavra de Deus, à luz de todo um pensamento judaico-cristão reformado. Então, que eu te convido para trazer outras pessoas e para estarmos juntos nesse momento. Vamos orar? Vamos cantar, vamos louvar a Deus agora, depois da oração, vamos celebrar a Deus e logo após já entraremos nesse assunto. Vamos orar? Pai querido, Tu és maravilhoso, obrigado por mais uma noite, obrigado Senhor por esse momento, por esse espaço e por cada um que está nos assistindo, que a Tua vontade seja revelada a nós e com muito temor e tremor nós estamos na Tua presença para nos alimentar de Ti e para ser bênção do Senhor, Pai. Então flua através da nossa pequenez nesse momento em nome de Jesus. Amém e amém. Vai, fica com esse louvor aí, adore a Deus, daqui a pouco a gente volta. Deus te abençoe. Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Aleluia, 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 não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória. Olá, queridos, como eu disse a você, como eu havia te avisado, nós estamos com a presença de uma pessoa muito ilustre,
Nada, eu estou puxando a bola dele só porque ele é meu cunhado. Mas sim, com toda certeza, um carinho muito grande de ter o Everton Levi de Matos Nascimento. Boa noite, meu querido. Obrigado, viu? Que coisa boa, Betão. Betão para os íntimos. E tenho aqui meu cunhado comigo hoje para falarmos de um assunto tão interessante quanto a educação. Deixa eu falar um pouquinho do Beto, deixa eu apresentar o Beto. Everton Levi de Matos do Nascimento, graduado em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrando em Teologia Filosófica pelo Centro de Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Isso mesmo, né, Beto? E trabalha hoje, olha só o que o Beto tem desenvolvido, trabalha como analista teológico filosófico no sistema Mackenzie de ensino, na produção de livros e materiais didáticos produzidos à luz da tradição cristã reformada. Então o Beto está por trás aí, envolvido, completamente envolvido, com todo esse perfil, com todo esse conhecimento cristão reformado em todo o material de ensino da Universidade Mackenzie Presbiteriana. E temos uma alegria enorme de ter você, viu, Beto? Obrigado, o Everton, de estar conosco mais uma vez. E vamos lá, vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, Beto: o que é educação? Você consegue definir, dar para nós um apanhado do que é educação? Reverendo, primeiro boa noite à igreja de Itaú de Minas, e eu cumprimento a igreja cumprimentando o Senhor, na pessoa daquele que Deus tem colocado aqui para guiar essa igreja, para pastoreá-los, e creio que tem feito isso com afinco e de acordo com aquilo que o Senhor chamou. Segundo, eu agradeço a oportunidade, a rica troca que tivemos já em outros momentos, e essa oportunidade de falar um pouquinho aos irmãos dessa querida igreja, um assunto apaixonante, mas um tanto desafiador, não é? Afinal de contas, todo mundo de alguma forma está imerso, envolvido com a educação. E aqui eu já faço de alguma forma minha primeira síntese, meu primeiro resumo do que seria então o conceito de educação. É óbvio que é um desafio quase hercúleo tentar em poucos minutos, num pequeno momento como esse, a gente tentar dar toda a abrangência do conceito de educação. Mas tentando dar uma sintetizada, uma reduzida, uma breve resumida, eu diria que é todo o trabalho que é empreendido a fim de transmitir valores, conhecimentos a alguém. Por exemplo, quando a gente pensa na etimologia da palavra educação, ou seja, no sentido com o qual ela foi escrita, ela é composta basicamente no latim por duas palavrinhas, né? O prefixo ex e depois ducare. Ex dá a ideia de para fora e ducare dá aquela ideia de conduzir alguém. Então, basicamente, quando nós juntamos o prefixo ex e a palavra ducare, temos ex ducare, ou seja, conduzir alguém para fora. E aqui, fazendo uma breve relação com a filosofia, quando a gente pensa no mito da caverna de Platão, o tão falado mito, é quase aquela ideia de educação que a maneira que nós temos de tirar alguém que só está então respaldando a sua vida por imagens que são refletidas de sombras na parede da caverna, a pessoa está de costas para a saída da caverna, a maneira então de conduzir essa pessoa a olhar para fora e mostrar a ela que existe um mundo gigante lá dentro é por meio de conduzi-la para fora da caverna. Esse, em tese, é um conceito de educação do ponto de vista secular, mas eu gosto ainda, prefiro pensar que a Bíblia nos fornece um conceito mais aplicado à nossa visão de educação, que está lá em Deuteronômio 6, versos 1 e 2, em que, naquela ocasião, Moisés, então, falando da palavra de Deus, da vontade de Deus ao povo, ele faz a retomada das leis, dos preceitos de Deus, daquilo que Deus havia instruído o povo desde o Sinai. Então ele diz o seguinte, verso 1: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os dias sejam prolongados. Basicamente, eu acredito que a Bíblia então nos forneça aí um conceito mais adequado, uma definição mais adequada do que seria então educação. É claro que aqui existem várias
várias pontes, porque alguém pode estar me perguntando agora, tá, mas e quanto ao conhecimento técnico? Calma, talvez a gente em algum momento vai falar sobre isso, aquele conhecimento que é ensinado nas escolas. Mas o princípio fundante de educação, o próprio Deus estabelece. Olha, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Dê a eles então, e qual é esse ensinamento? 3 coisas básicas: os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus ensinarem às nossas posteridades. Que legal, Beto, que legal. Posso continuar chamando você de Beto, né? Fique à vontade. Então tá bom. Como o Beto já disse, surgiu a ideia, sim, desse estudo de hoje, tendo aí a companhia do Beto, de uma conversa que nós tivemos na mesa do almoço, acho, né, Beto? Na mesa do almoço. Do café. E foi até o almoço. E fomos até o almoço, algumas horas de prosa muito boa e muito edificante. Legal, se a educação ela é chamar para fora, conduzir para fora, e eu gosto da caverna, eu gosto de Platão, se ela é para chamar para fora, existe aí dentro da educação uma educação neutra, porque se você está conduzindo alguém fora das suas cavernas, se você está conduzindo alguém fora das suas caixinhas, logo você está conduzindo, não sei, diretamente com os seus pressupostos, com seus julgamentos. Existe uma educação, estamos falando da escola onde o meu filho estuda, da escola onde o teu filho estuda. Existe uma educação que seja neutra e que, como pai, como mãe, nós podemos ficar tranquilos. Que bom, o meu filho está numa educação neutra. Reverendo, essa é, creio eu, uma das perguntas mais fundantes para começar uma discussão sobre educação. Porque uma vez que a ideia de educar alguém é tirar a pessoa da caverna ou do seu conhecimento restrito e abrir a ela novos caminhos, é impossível que isso seja feito sem que aquele que o faz, ou seja, aquele que está conduzindo esta criança ou este adulto a fora daqueles limites que até então tem vivido, é impossível que essa pessoa, por exemplo, o reverendo Miqueias, quando vai ensinar a igreja, ou os próprios filhos, o Theo e o Noah, ensine-os algo, é impossível que ele não o faça à luz daquilo que ele já aprendeu, aquilo que ele tem como valor, aquilo que hoje é muito difundido como a luz da cosmovisão dele, a luz da visão de mundo dele. E obviamente, uma vez que você faz isso, ou qualquer um de nós, ao ensinamos à luz, como você bem disse, dos nossos pressupostos, não existe neutralidade. E essa questão da não existência de neutralidade é uma grandíssima discussão na academia, dentro da filosofia. Isso então, inclusive, vai ser absorvido dentro da ciência. Então hoje a gente escuta muito nos noticiários, né, à luz do que está acontecendo na pandemia, de que lado você está. Você tem que estar do lado da ciência, porque a ciência diz aquilo que é verdade. E aí tem uma outra ideinha que é colocada aí. A ciência, inclusive, diz o que é verdade de maneira neutra. A ciência não pende para um lado ou para o outro. Isso, na verdade, não é bem assim. Não existe nada que o homem faça, e a Bíblia vai dizer isso, que não, inclusive, parta daquilo que é mais fundamental no ser humano. Provérbios 4, 23 vai dizer o seguinte: de todas as coisas que devemos guardar, guarde o coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. E se lá que está a raiz da centralidade do homem, que procede os caminhos dos quais andamos, ou que levaremos os nossos alunos a caminhar, obviamente nesse coração também tem valores, tem visões a respeito de quem é Deus, quem é o mundo, quem é o ser humano, o que as coisas são, onde estamos, de onde vimos e para onde vamos. Ou seja, todas essas perguntas, com suas respectivas respostas, estão também alocadas no coração. Então, quando eu quero ensinar alguém, obviamente eu vou lançar mão desses recursos pressupostos, ou seja, muitas vezes, o que seria a ideia de pressupostos? Que o próprio reverendo já levantou. Pressuposto é aquilo que normalmente você já trabalha a partir deles, ou seja, a ideia de lente. Pense o seguinte, aqueles que usam óculos. Quando você está com óculos, por vezes você não percebe mais que você está usando óculos. Você enxerga o mundo, a realidade, você faz uma leitura de um livro, mas você não enxerga primeiro o óculos para então enxergar aquilo que está no mundo real. Você enxerga através daquelas lentes, por meio daquelas lentes. Ou seja, as lentes acabam funcionando pelo meio pelo qual você enxerga o mundo exterior a você. Digamos então, fazendo uma certa comparação, obviamente nem toda comparação é perfeita, por isso que ela tem que ser equalizada. Façamos então uma comparação a pressupostos igual lente. E se nós já possuímos uma lente, um óculos, ao ensinar, a mostrar caminhos a alguém,
Portanto, esses óculos nos fornecerão aquilo que precisamos dar a outras pessoas. Para finalizar, portanto, uma educação neutra, eu entendo que é impossível. Porque para você, de alguma forma, sustentar a ideia de neutralidade, é como se você tivesse chegado no mundo virgem, sem preconceitos ou pressupostos algum, e aí então ensinaria alguém a partir daquilo. Mas a pergunta que fica: como eu que chego no mundo virgem, sem ninguém ao meu lado, sem conhecimento prévio nenhum daquele mundo, como eu ensinarei algo a partir daquilo? Então eu preciso ensinar a partir daquilo que já foi recebido. Por isso que Deuteronômio 6, para a nossa tradição judaico-cristã, é muito importante. Porque eu recebi do Senhor, dentro da tradição que me foi passada pelos meus pais, dos meus pais aos filhos, e eu então pretendo passar adiante, e à luz desses pressupostos recebidos, fundados na palavra de Deus, eu vou ensinar então outras gerações. E aí, mas e uma educação que não seja cristã? Certamente ela ensinará também valores que não são cristãos, mas continuará ensinando valores, pastor. Perfeito. Então, assim, se não existe nenhuma probabilidade da gente ter uma educação neutra, entendendo que todo aquele que vai ensinar, todo mestre, todo professor, ensinará com a tua lente, com a tua visão, com o aprendizado que ele já teve, logo o aluno será um pupilo errando ou acertando do seu mestre. E ele será discípulo e imitará o seu mestre. Então, os nossos filhos como alunos, eles aprenderão nada neutro. Exatamente. Nada Tem até uma brincadeira, e é que longe de fazer qualquer uso de uma política correta, ou fazer uma defesa de o politicamente correto na linguagem, não é? Mas perceba que até a palavra, o substantivo aluno, ele é engraçado, pastor. Não sei se alguns de vocês já perceberam que a palavra aluno também é composta por um prefixo e um radical. O prefixo a e luno, ou seja, a, uma partícula de negação, e luno, que diz respeito à luz. Então, olha só, quando a ideia de aluno surge, nós precisamos ensinar esse sujeito que está sem luz. E qual vai ser a luz? A luz do conhecimento. Aí já tem uma pequena discussão, porque em tese, qual seria a luz desse conhecimento? Essa ideia vem muito forte num período da história, e aqui sem entrar em filosofias ou história para não ficar uma coisa pesada, mas num período da história que é chamado de iluminismo. Ou seja, não mais a religião, não mais o conhecimento vai estar deitado no berço de um cristianismo histórico, mas agora por meio da iluminação da razão que o homem vai alcançar o seu objetivo. É assim que ele vai crescer, é assim que ele vai evoluir, é assim que ele vai se desenvolver, e assim sendo, somente a razão iluminada que deve então guiar-nos para fora da caverna. E aí temos já um pequeno problema, porque perceba que até a ideia de aluno, ela já vem baseada em pressupostos, que aí eu já abro aqui e faço minha primeira afirmação, que ela é um pouquinho complicada de se fazer, mas já o faço, que já são pressupostos contrários àqueles de Deuteronômio 6. Lá Deus fala: ensine os estatutos, os juízos e a lei do Senhor, ou seja, os valores com os quais nós recebemos da nossa tradição judaico-cristã. O que o iluminismo faz é ela ilumine a mente deste sujeito, deste aluno, mas com conhecimentos deste mundo, com conhecimentos racionais. Por quê? Porque não nos importa mais Deus. E é nesse momento que inclusive vai nascer aquele que a filosofia vai chamar dos 3 grandes mestres das suspeitas. Vem Nietzsche, vem Freud e vem Marx e fala: suspenda tudo que nós aprendemos até aqui. E a partir de agora ilumine a razão da humanidade com as coisas que podem ser conhecidas somente aqui. Só as coisas físicas, só as coisas deste mundo. Chega das coisas metafísicas. As coisas para além deste mundo não nos importam e, portanto, não podem ser matérias de ciência, não podem ser matérias de educação. E aí nós chegamos no momento da história em que educação, ciência e religião quase que são coisas opostas. Mas se voltarmos um pouquinho na história, a gente vai perceber, pastor, que elas nascem no mesmo berço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existem as escolas cristãs, e que ela tem cunho, tem base cristã, e ela vai prezar por isso. E essa escola nós poderíamos dar como exemplo a que você tem se empenhado em uma boa parte da tua vida, que seria a escola, a Universidade Mackenzie
presbiteriana, certo? Ela tem cunho, ela tem base bíblica, filosófica para isso, e reformada, né? Tá, existe a possibilidade, agora vem minha pergunta, existe a possibilidade de uma escola não cristã, não de cunho cristão, não ali tendo por trás da escola uma igreja, seja ela qual for cristã, seja católica, seja ela evangélica, a escola não é de cunho cristão, mas ela pode ensinar com princípios cristãos, com base em Deuteronômio, assim como também ela pode ser averso e rejeitar completamente, ou aliás, se portar como inimigo dos ensinamentos de Deus, vou chamar assim, com base em Deuteronômio, e agora ensinar, que eu estou entendendo você, os meus filhos a serem aversos a Deus, a serem aversos às coisas de Deus, e aí matar Deus no coração do meu filho e na mente do meu filho, é isso? Eu acredito que sim. Antes de responder essa pergunta, que ela é bem complexa e também bem polêmica, eu quero ler uma citação do Dr. Solano Portela, aquele que inclusive foi o precursor da educação cristã no Mackenzie, junto com o reverendo Davi Charles Gomes, Dr. Mauro, que também é reverendo em São Paulo, junto com a professora Débora Muniz. Eles lá atrás, quase há 15 anos atrás, tiveram então, por parte de Deus, a ideia de então nós trabalhamos numa instituição confessional, declaradamente confessional, e aí já tem um ponto que a gente vai pegar como gancho para responder a sua pergunta, pastor, ou tentar respondê-la. Então eles tiveram então a clareza de que, já que estamos numa instituição confessional, que dentro da legislação tem atributos de constituição confessional, por que então não desenvolver um material à luz dessa confessionalidade? E aqui a palavra confessional ou confessionalidade nada diz mais a respeito do que aquilo que você professa. Mas em vez de apenas professar privadamente, agora você professa publicamente. Digamos o seguinte: se a Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas resolver abrir uma escola, essa escola então ela terá atributos jurídicos de uma escola confessional. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas confessa uma fé. Confessa uma fé histórica. Que fé é essa? A fé cristã reformada. Então foi essa a mentalidade que o Dr. Solano, com o Dr. Mauro, com o Dr. Davi, com a professora Débora tiveram, e aí então começaram a desenvolver um material alinhado a essa visão de mundo. Pois bem, é justamente o texto de um dos fundadores da educação cristã no Brasil e consequentemente no Mackenzie que eu quero ler. Ele publicou um livro que eu recomendo muito a leitura, reverendo. Livro que tem por título O que estão ensinando aos nossos filhos. E lá ele vai desenvolver toda uma teoria que o que está sendo ensinado como educação no Brasil está um pouco, ou melhor, bem distante. Na verdade, no polo oposto do que deveria como cristãos ensinarmos aos nossos alunos e consequentemente aos nossos filhos. Mas eu quero pegar um trechinho e ler com vocês. Ele diz o seguinte: o estágio da nossa educação vai muito mal. Mal mesmo. E não é só perante as avaliações internacionais, como por exemplo o teste PISA. É um teste em que avalia mundialmente e vai ranqueando os países com maior ou melhor desempenho educacional. Ele fala o seguinte: essa deficiência se evidenciam nas diferentes didáticas e na deficiência da didática. E ele fala: eu refiro-me à forte carga ideológica e filosófica. Portanto, Dr. Solano já está apontando que não existe neutralidade na educação brasileira. Em nenhum lugar do mundo. Ele está te falando: olha, aqui a educação dos nossos filhos já é influenciada por uma grandíssima carga ideológica e filosófica, de caráter deletério, que encontra guarida nos livros. E ele vai falar como aponta o próprio jornalista Ali Camel. Abre aspas para o jornalista: nossas crianças estão sendo enganadas, a cabeça delas vem sendo trabalhada, e o efeito disso não será visto agora, mas será sentido em poucos anos. É isso que deseja o MEC, Ministério da Educação? Se não for, algo precisa ser feito pelo Ministério, pelo Congresso, por alguém. Fecha aspas para o jornalista. E aí o Dr. Solano retoma: se a preocupação de Ali Camel é com a ideologia marxista, onipresente nesses livros didáticos oficiais, nós cristãos deveríamos ter preocupações semelhantes e ainda maiores. E aí ele termina com uma pergunta: como os materiais escolares estão tratando os conceitos de verdade, de moral e de ética? E aqui essa lista pode aumentar, pastor.
Como está tratando o princípio de família? Como está tratando o princípio de igualdade? Como está sendo tratado o princípio de a ideia de Deus? Ou seja, existem vários conceitos aí, e a pergunta que nós fazemos é: se a educação está sendo eivada, sendo tomada por filosofias e cargas ideológicas pesadas, a pergunta que eu já lanço a você, inclusive você que é pai, você que é professor, que devemos lançar como cristãos uns aos outros: o que está sendo feito, ou como está sendo tratado com questões mais pertinentes ainda, como por exemplo, de onde eu vim, como se deu a origem do mundo, da vida. E aí, fechando aspas aqui então para a fala do Dr. Solano, tentando pensar algumas coisas possíveis de serem respondidas na sua pergunta, eu acredito que no caso levantado pelo senhor, reverendo, eu acho que o segundo caso é mais comum. É muito mais comum uma escola que não tem o caráter jurídico de uma instituição confessional ensinar verdades ou colocar algumas coisas como verdades no lugar daquilo que entendemos como verdades, e aí sim desvirtuar aquilo que, por exemplo, o senhor ensina às suas ovelhinhas, que o senhor ensina aos seus filhos, que você, pai, ensina aos seus filhos. Eu vou citar um belo exemplo porque é importante sermos de alguma forma também práticos aqui. Vamos supor a seguinte situação: você vai domingo na igreja, culto de manhã, escola dominical, e aí você manda com muito amor e carinho os seus filhos, para a escolinha deles. E lá, a professora da escola dominical, como por exemplo a professora Larissa, esposa do pastor Miqueias, vai pegar e vai dar uma aula sobre como Deus criou o mundo. E ela vai começar a ler Gênesis 1 e 2 com os seus filhos e falar: olha, Deus, com todo o seu poder, majestade, com tudo aquilo que lhe cabe de atributo, Ele criou o mundo, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou as estrelas, Ele criou os pequenos e os grandes animais, Ele criou o mar, e depois Ele criou a terra para que nós habitássemos. E sabe como Ele fez isso? Com o poder da palavra dEle. A Bíblia inclusive usa o verbo no tempo do imperativo. A Bíblia fala: disse Deus, haja, e houve. Olha como esse Deus é poderoso, como esse Deus é majestoso. E aí o seu filho recebe aquilo desde pequenininho. E aí quando ele entra no ensino fundamental 1, primeira aula de ciências, e aí vai ter uma perguntinha lá no livro didático dele, na apostila didática dele: como é que fomos criados? E aí, quase com toda certeza, com exceção se ele trabalhar com os materiais do SMA, e aqui não quero fazer merchandising, pastor, mas justamente é isso que nós vamos tentar relativizar lá, quase com 100% de certeza que vai ser lá por meio de um processo evolutivo, gradual, randômico. Aí o seu filho, que prestou bem atenção na aula da professora Larissa, prestou muita atenção naquilo que o pastor ensinou e que você, na sua casa, nos seus cultos e nas suas devocionais, ensinou a ele também. Ele vai levantar a mão para a professora e falar: mas tia, ou professora, eu aprendi na minha igreja que quem criou o mundo foi Deus. Deus disse e as coisas foram criadas. Se a professora, inclusive, for muito bem intencionada, como existem muitas, ela vai dizer: ah não, no máximo que ela vai dizer, essas questões aí você trata com seus pais ou com seus pastores. Aqui nós vamos ver o que a ciência nos diz. Sabe o que nós acabamos de gerar na criança? Uma dicotomia, ou seja, nós repartimos o cérebro dela, o conhecimento dela em duas áreas distintas, e que vai ter uma consequência para o resto da vida dela. Numa caixinha, ela vai colocar o conhecimento teológico, o conhecimento sobre Deus, o conhecimento religioso, e que normalmente é visto aos domingos. Só que de segunda a sexta, ela vai trabalhar com outro conhecimento, e esse conhecimento, à medida que o tempo vai passando, eles vão começar a se chocar. Mas Everton, você está dizendo que os nossos filhos não devem ter contato com, por exemplo, a teoria da evolução? Não, de forma alguma. Eles devem ter contatos. A pergunta, e já eu vou fazer uma pergunta muito pertinente, que uma autora fantástica que eu também indico, que tem por nome Nancy Pearcey, ela faz. A pergunta é: nós, como cristãos, temos os recursos necessários, pastor, para perceber essa crise que está sendo gerada no Noah, nas crianças da nossa igreja, em que num lugar ela aprende que o nada criou o mundo, e no outro lugar ela aprende que um Deus pessoal, que mora além desse mundo físico, criou tudo. E perceba, esse lado de cá, que é encarado como a ciência pura, neutra, vai ser onde ela vai gastar a maior parte do tempo da semana dela. E esse conhecimento vai começar a crescer. Ao ponto de nós não devemos nos assustar, portanto, quando a criança passa pela sua
infância, chega na pré-adolescência, ela vira e fala, eu acho tudo isso uma bobeira, falar que Deus criou. Ou seja, isso não foi um acaso. Ela foi preparada para pensar que pensar num mundo criado e ordenado por Deus é uma grande baboseira. E tudo bem pensar num mundo que foi criado pelo nada, num mundo que foi criado casualmente, numa sopinha que foi se chocando lá os átomos e de repente surgiu vida. Ou seja, parece que faz muito mais sentido isso. Será que faz? E aí eu quero só complementar essa resposta, reverendo. Uma pergunta que, como eu disse, uma autora muito importante para a nossa tradição reformada, recomendo muito. Antes de você entrar na Nancy, deixa eu te fazer 2 perguntas. Quer ver? A primeira coisa, você disse que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens precisam ter contato com a teoria, todas as teorias, a evolucionista e todas as outras. E eu concordo contigo, precisa, porque senão também até a fé passa a ser manca, passa a ser defeituosa. E nós precisamos que os nossos filhos tenham contato. Mas eu quero voltar lá no início, quando a gente começou a conversar. O problema não é ter o contato, o problema é o viés ao qual estão ensinando os nossos filhos. Não é mostrar todas as teorias, e sim descaracterizar, desconstruir aquela teoria que é boa, maravilhosa, recebida na igreja, recebida dentro de casa como família. Então, o que nós estamos vendo não é somente mostrar e apresentar, Exato. mas estão pegando essas teorias marxistas, estão desconstruindo tudo na cabeça das nossas crianças e reconstruindo algo nocivo. É isso Exato. que você está fazendo. O senhor tocou no ponto. O problema existe uma contradição entre ofertar às crianças o que é possível de conhecimento neste mundo e fazer com que elas entendam que aquilo seja a única verdade absoluta existente. Aí está o problema. Lembra quando usamos a metáfora do órgãos? Uma coisa é analisar os diversos conhecimentos tendo como base os seus pressupostos. É usando a sua lente. E é claro que uma escola pública, por exemplo, não vai dar essa lente ao seu filho. E aí, sobre quem recai a responsabilidade? Você viu? Sobre nós. Sobre a igreja, sobre a família. É minha e sua responsabilidade. É minha como pastor, eu preciso ser muito fiel aos mandamentos bíblicos, mas é também sua como pai e mãe, como responsável dessa criança, de ver o que eles estão aprendendo e de acompanhar, porque se estivesse sendo, desconstruindo tudo aquilo que é preceito divino de Deus para as nossas crianças, você precisa agora começar a reconstruir novamente. E aí, você disse, eu queria que você, em poucas palavras, explicasse, você falou sobre ideologia marxista, Karl Marx, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque como você passou por isso, talvez quem está ali nos assistindo não sabe do que você está falando. Quem foi Karl Marx? O que é a ideologia marxista? É difícil, de novo, uma pergunta grande, precisaria de horas para responder. Ele é o pai daquilo que foi conhecido como a filosofia socialista, um pensamento em que eu tento entender como a dinâmica do mundo funciona a partir apenas da sua realidade social. E para isso ele vai dizer o seguinte: a realidade no mundo que vivemos, ela é conflituosa. O mundo se desenvolve à luz de conflitos, de contrastes. E aí para ele o contraste, o conflito maior existente é o conflito de classes. E aí ele fala, a única maneira, portanto, de superar esse conflito de classes é por meio de uma revolta, de uma revolução, se necessário armada, a fim de que o proletariado, ou seja, aqueles que estão na base da pirâmide social, se revoltem e tomem o controle da sociedade. No final das contas, eu gostaria de ter bastante tempo para trabalhar com vocês. O que Karl Marx está fazendo é propondo uma visão de mundo em que ele pretende fundar, olha só o que eu vou dizer, pastor, isso é importante, ele pretende fundar e estabelecer o céu na terra. Porque onde é que nós temos a promessa de um mundo pacífico, igual, em que a justiça reinará completamente? De onde é essa promessa? É da Bíblia. Nós temos essa promessa. Sabe o que Marx fala? Ele identifica realmente aspectos de verdade, que o mundo realmente tem conflitos, só que ao invés de ele olhar para a narrativa bíblica e que diz da razão desse conflito, qual é a razão do conflito? Pecado. É o pecado. É Gênesis 3. Ele vira e fala, não, isso é a história da carochinha, a razão é o capitalismo, é o dinheiro.
por conta do dinheiro. Agora perceba, não estou dizendo que o dinheiro não pode gerar. A Bíblia vai falar, o amor ao dinheiro, ele pode ser a raiz de todos os males. Mas Marx está falando que o problema é único. É o conflito social que existe por conta de desníveis de classe. E como que essas classes são desniveladas? Por meio do capital. O que ele fala? Nós temos que mudar o sistema. Porque mudando o sistema, o que nós teremos? O céu na terra, mas tem uma adversativa aí, pastor. Mas sem Deus. Sim. Ou seja, o marxismo é quase que uma promessa messiânica, sem o Messias, de instaurar na terra um reino de paz, mas sem Cristo. Então perceba que o marxismo, assim como outras ideologias, não só o marxismo, nós poderíamos gastar tempo aqui falando, outras ideologias, quando colocadas no lugar daquele que pode de fato redimir todas as coisas e que nos prometeu isso, que é Deus em Cristo Jesus, toda ideologia que é colocada no lugar de redentora da realidade, de resolver os problemas da humanidade, ela, portanto, postula, ela se coloca no lugar de Deus. E, portanto, ela fala, sirvam a mim, ofereçam os seus sacrifícios a mim, a ponto de, inclusive, se você tiver de entrar numa luta armada para morrer por esta causa, vai ser bem-vinda, porque você está participando do estabelecimento do céu na terra sem Deus. Isso nós estamos falando, Karl Marx nasceu em 1818. Nós estamos falando de coisa muito antiga. E essa ideia da luta armada, de ir para frente, de ir para a batalha mesmo. E deixa eu só abrir um parênteses. Aqui nós não estamos discutindo se capitalismo, se socialismo, o que é melhor, não é nada disso, o que é pior, não é nada disso. O que nós estamos falando é Karl Marx, pai do socialismo, e que essa ideia de implantar mesmo uma revolução armada, se for preciso mesmo, porque assim, a gente pode resolver o problema da Terra, e todos nós sabemos que o problema da Terra é o Senhor Jesus. E só que Karl Marx extrai a resolução deste problema, Cristo, Deus, ou qualquer coisa da divindade, nós podemos fazer. E tem também ao longo da história, de 1800 para cá também, que descaracteriza essa ideia da revolta armada para uma revolta educacional. Sim. E aí, com a arma na mão, talvez a gente não resolva. Então vamos mudar a mente na educação. Vamos mudar a mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens. A gente desconstrói a figura de Deus, desconstrói a figura de fé e aí constrói neles essa figura de um socialismo estritamente humano, não é isso? Olha que interessante, pastor. A gente percebe, inclusive, essa discussão nas nossas brincadeiras de roda. Quantas vezes nós já ouvimos na nossa vida que 3 coisas nós não discutimos? Política, futebol e religião. Por quê? Porque são coisas do seu particular. Tem um autor que eu gosto bastante, o Francis Schaeffer, que recomendo muito que um dia o senhor pegue os jovens, a juventude, e faça um estudo com eles. Fantástico. Francis Schaeffer vai desenvolver, inclusive, a ideia de que, com o pensamento ocidental, desde os gregos, desde os platônicos, falando de Platão, foi desenvolvida uma espécie de divisão do mundo. Ou seja, parte da nossa vida nós vivemos no mundo secular e parte da nossa vida nós vivemos no mundo religioso. Aquilo que ele vai chamar de a esfera do sagrado e a esfera do profano, ou a esfera do sagrado e a esfera do secular. Ele vai falar que isso implicou na nossa vida uma distorção. Quantos de nós, às vezes, não viram e falam assim, não, de segunda a sexta tudo bem, porque assim, eu tenho que aceitar as regras do meu trabalho. Segunda a sexta tudo bem, porque assim, eu orei e Deus me deu aquele emprego. E se o meu chefe está pedindo que eu faça algum trâmite, tudo bem. Porque as regras de como funciona o mundo. Mas de sábado, domingo, de quando tem igreja, tem culto, aí eu estou lá de acordo com os valores do reino. Isso é um grande equívoco, e eu uso o Schaeffer aqui para falar justamente sobre a distinção dos pavimentos que ele fala, que no fundo nós criamos artificialmente um lugar onde Deus reina e um lugar onde nós reinamos. Então perceba que essa ideia de que a religião não tem espaço para discutir, por exemplo, na academia, na ciência, ou nas nossas conversas de café, é uma ideia que já foi herdada desse princípio de que, olha, nessa mesa a religião não tem espaço, porque é coisa do seu particular. Isso aí você guarda lá os seus domingos na sua casa. Aqui a gente tem que falar de coisas, de verdades absolutas. E aí eu já faço inclusive a ponte para citar a vocês essa autora, Nancy Pearcey, que ela tem um livro espetacular, que depois da Bíblia eu costumo dizer que foi um dos que mudaram de fato a minha cabeça e meu coração, que tem por título Verdade Absoluta. 2 pontos, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Olha que interessante que a Nancy Pearcey percebe. Ela que foi uma discípula do Schaeffer, ela entende que
O mundo, então, dicotomizado, essas duas esferas à parte, o cristianismo foi sendo cada vez mais cativado, foi sendo colocado num cativeiro em que nós não temos voz. E ela vem e fala assim, num outro livro importante, essa pergunta que eu quero fazer a vocês, quero que vocês reflitam. Quando a gente fala que o nosso material dos nossos filhos, o ensino dos nossos filhos, está sendo totalmente bombardeado, não só por marxismo, mas por evolucionismo, por outras ideologias e princípios que são diametralmente opostos à visão de mundo que eles aprendem na igreja. Olha o que a Nancy Pierce diz, num livro chamado Sem de Leonardo, não tem a tradução em português, mas a ideia de resgatando os princípios clássicos, e ela fala, vamos resgatar Leonardo, esse é o título do livro dela, e ela diz o seguinte, você sabe o que está em meio a um embate de ideias? Olha que interessante, cosmovisões, ou seja, visões de mundo, os pressupostos que nós falamos aqui, eles não vêm claramente rotulados. As cosmovisões não pedem licença antes de invadir o seu espaço mental. Aí vem a grande pergunta que eu quero lançar a vocês. Quero lançar da igreja, pastor. Você, como indivíduo, você como igreja, possui as ferramentas para detectar, para perceber, para enxergar as ideias que competem, sabe por quê? Não é só pela sua razão, é pela sua lealdade. Tanto nos filmes, quanto nas apostilas, nos noticiários e até nos desenhos animados. Que pergunta. A pergunta é, entendendo que tudo que é produzido na humanidade, tudo que o homem produz, tudo que o homem pretende ensinar, já parte de uma base da qual ele está assentado, firmado, e aí qual foi a recomendação de Jesus? Não construa a sua casa na areia, construa na rocha. Então, independente se é areia ou rocha, todo mundo está assentado sobre algo, que na filosofia a gente vai chamar de edifício teórico, ou seja, todo mundo vai construir a sua casinha com valores e princípios. A pergunta é, você sabe identificar quais são esses valores e princípios que estão nos desenhos, que estão nas novelas, que estão nas apostilas dos seus filhos, que estão num comercial de jornal, que estão nos posts do Facebook? E essa é a pergunta. Se nós, como igreja, temos as ferramentas necessárias. E aí eu deixo a pergunta, pastor, nós temos? Eu acredito que nós temos, só que o trabalho espinhoso, é árduo. Essa tem sido, em tese, a minha profissão há quase 6 anos. Mas não deve ser só um trabalho, uma profissão de identificar essas visões. Tem que ser um trabalho da igreja. Aquilo que na filosofia a gente chama de apologética, ou seja, a defesa da fé, é para todos os crentes. 1 Pedro 3, a partir do verso 15. Santificar a Cristo o vosso coração, e estejais preparados a responder todos aqueles que vos pedir a razão da vossa esperança. Será que os nossos filhos estão preparados para quando, por exemplo, o professor de ciências virar para ele e falar assim, sério que você acredita em Deus? Você não acha uma bobagem? Será que eles estarão preparados para responder qual que é a razão de ele ter essa esperança que Deus existe? Essa pergunta temos? E aí eu quero te dar a resposta. Eu acho que temos, é óbvio que temos. Mas eu quero te dar a resposta com aquilo que Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 e 5. Ele fala o seguinte, nessa pergunta, será que nós temos as ferramentas? Olha o que Paulo fala, verso 4, 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas, ou seja, as nossas ferramentas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, ou seja, o que é sofisma? Todo aquele discurso mentiroso que querem tirar de nós a verdade verdadeira. Então, as armas são de Deus, para que possamos anular sofismas e toda a altivez que se levante contra o que, pastor? Contra o conhecimento de Deus. Como nós devemos fazer isso? Levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe qual é a ferramenta de identificar aquilo que está sendo ensinado sorrateiramente para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos adultos? É pegar e falar, será que esse pensamento procede de Deus? Será que esse pensamento ele corrobora com aquilo que Cristo fez e espera de nós? Ou seja, leve cativo todo o pensamento. Só que é árduo. É como o pastor disse, seu filho chegou da escola, é função sua, é função dos pais, pegar e analisar o que ele leu. E identificar lá, e buscar em Deus, buscar com a igreja, identificar lá pontos que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe qual que é a pior parte? Que muitas vezes nós cristãos caímos, pastor, é achar que o nosso cristianismo deve ser visto somente e tão somente na nossa moralidade. Ou seja, seja bonzinho, filho. Sim. Divida lanche com seus coleguinhas. Não bata nele. Isso é
oportuno, é bom e ele deve ser ensinado. Mas não somente isso. Nós devemos ensinar os valores e a moral cristã, mas também precisamos ensiná-los a pensar segundo os pensamentos de Deus, a levar a razão dele, a refletir sobre tudo que existe à luz do pensamento de Deus. Isso parece loucura, mas até antes do século XVIII era assim que se fazia ciência. Até porque também, cada vez mais, quando as décadas, os séculos vão passando, nós estamos acostumando a tudo, a terceirização, tudo. As empresas funcionam melhor hoje terceirizando serviços, ou a maior parte dos serviços. Exato. E o problema é que nós estamos terceirizando a forma dos nossos filhos. Exato. E terceirizando a forma dos nossos filhos, você está muito ocupada, muito cansado como pai, como tio, como avô, e a criança, aquela gritaria depois da escola, depois do trabalho seu, e o que você faz? Joga um tablet na mão, joga uma televisão na mão da criança e deixa ela ali à mercê do conhecimento daquilo que está sendo passado. Ela já passou por uma escola que está desconstruindo. E aqui nós não vamos citar escolas ou quais escolas, mas diga-se de regra quase que absoluta, está sendo desconstruído. Aí você terceiriza a escola e você não pega no material, em nada. Você não acompanha, você não sabe que seu filho se confiou. Não, a minha escola é neutra, a escola dos meus filhos, eu procurei, ela é neutra. E você não faz ideia do que ele está aprendendo ali, do que a sua filha está aprendendo. Além disso, você terceiriza as TVs, a internet, você terceiriza tudo e não acompanha. E nós aí agora vamos terceirizar para a igreja. Não, agora a igreja que vai ter que resolver o problema do meu filho. Exato. É o pastor, é o padre, é o sacerdote que vai ter que resolver, porque assim, não, vou levar para dar um passe no centro de macumba, porque meu filho está dando problema, está entrando nas drogas. Peraí, cadê a tua responsabilidade? Cadê a tua responsabilidade? Lógico que a nossa visão é cristã, a nossa visão ela é cristã, só que você não pode terceirizar, é a tua responsabilidade. Eu vou ler o mesmo versículo que o Beto leu, numa outra versão para você entender um pouco melhor. Está na versão NVI, segunda carta de Paulo aos Coríntios 10, 4 e 5. As armas das quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas que estão sendo construídas nos teus filhos. Olha só, são fortalezas. Então você tem que ter armas divinas, não humanas. Não é puxar a orelha, não é bater, não é xingar, não é nada disso. É pertinho de Deus. Nós vamos responder sobre isso. Versículo 5, presta atenção no versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus, precisa ser desconstruído nos nossos filhos. Exato. O senhor tocou num ponto muito importante, o ponto da terceirização. E ela acontece, inclusive, muitas vezes de maneira sorrateira nos nossos corações. Porque a gente pensa o seguinte, com boas intenções, eu vou trabalhar muito, vou pagar uma excelente escola particular para os meus filhos, e o preço da mensalidade vai justificar, inclusive, a qualidade do ensino. Uhum. E aqui, como presbítero também, eu vou evocar a minha condição constitucional de também exortar a igreja em amor, que a gente também faz isso com a igreja, pastor. Sim. A gente acha que o nosso dízimo é a mensalidade com a qual nós condicionamos os professores, o pastor, a ensinar aos nossos filhos. Uhum. Isso também é verdade. O pastor é aquele que foi colocado por Deus junto com o conselho da igreja, junto com aqueles que ele dotou da capacidade, os professores, de ensino. Mas, primariamente, Deuteronômio 6, você e eu devemos ensinar aos nossos filhos os caminhos, inculcar neles o conhecimento e os valores do Senhor. Outras esferas são importantes para conhecimentos que vão sendo agregados, mas todas as vezes que nós abrimos mão da nossa vocação primária, que é ensinar aos nossos filhos os valores do Senhor. Quantas vezes, pastor, o senhor já vai receber alguém, uma mãe triste, um pai triste, que quebra o nosso coração, ele vira e fala assim, mas meu filho até um ano atrás ele era tão tranquilo, ele era tão bonzinho. Não sei o que aconteceu, eu não o conheço mais. Infelizmente, parte disso, eu não vou dizer que é somente isso, foi todos os influxos educacionais que não só vieram na escola, mas como o pastor disse,
no YouTube, na TV, nos programas, nos desenhos, que foram sendo informados a ele, e aquilo ele foi construindo a muralhinha dele, e hoje não parece estranho você quase não ter diálogo com seu filho, ele não te ouve mais. De onde veio isso? Ele foi construído. Isso foi de alguma forma ensinado a ele. Aquilo que o pastor falou, olha, houve uma mudança aí de uma revolução armada para uma revolução do pensamento. Dentro da história política do pensamento, a gente conhece como Revolução Gramsciana. Gramsci vai ser aquele que vai falar assim, olha, não pegue mais em armas. Mude a cultura, mude a educação, mude os valores, desacredite a família tradicional judaico-cristã como algo verídico. Hoje não é estranho? Hoje um filho, para você chegar e falar assim, mas para que eu vou caçar, para que eu vou ter filho? Eu vou curtir a vida. Quando eu estiver lá com 60, 70 anos, acabou, eu já curti a vida. Toda essa desconstrução de valores cristãos, de princípios sobre o que é Deus, quem é o mundo, o que nós somos, de onde viemos, por que nós estamos nessa condição, do qual essa cultura tem formado o seu filho, é um projeto educacional, cultural que foi sendo estabelecido lá atrás, quase um século atrás, e que hoje está mostrando os seus frutos. E infelizmente, na grande maioria das vezes, se não todas, são frutos podres. São frutos que não agradam ao Senhor, porque estão substituindo o evangelho verdadeiro por uma promessa de redenção no mundo aqui e agora, que virá pelo esforço humano. Sim, e queridos, preste atenção nisso, tá? Olha só, depois que a tua arvorezinha de casa, os teus filhos, começarem a dar frutos, aí os frutos já vão revelar que árvore é. E muitas das vezes o pai e a mãe só vai conhecer a formação ali do caráter dos filhos depois que eles começarem a dar frutos. E isso é muito dolorido. Depois, para correr atrás, o trabalho ainda vai ser mais árduo do que você começar agora. Para correr atrás de um adolescente, de um jovem que aí descarrilhou completamente, porque agora ele começou a dar frutos amargos para você e você sofre agora, então comece já, mais rápido. Para você que já está nessa situação, que já está descarrilhado, Deus sempre tem a resposta. Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Só tem uma coisa, vai ser um pouco mais árduo para você. E cosmovisão? Essa ideia de cosmo, mundo, visão, a visão que eu tenho do mundo. O que você tem para falar um pouquinho para nós dessa ideia da cosmovisão? Olha, existe uma literatura vasta já hoje, mas tentando resumir rapidinho também, que é uma outra grande discussão, cosmovisão é um conceito que nasce lá com um alemão chamado Kant. Na filosofia ele vai pensar, ele vai desenvolver um termo que em alemão chama Weltanschauung, que dá a ideia de visão de mundo, mas para Kant, a cosmovisão era o meio pelo qual você experimentava o mundo, você sentia as coisas do mundo. E aí esse conceito vai tomando várias formas, até que chega no âmbito da teologia cristã e vai pensar então o que seria uma visão de mundo cristã. E aí começa com James Orme, escocês, que a gente não precisa falar, mas tem um em especial que é muito do nosso tempo, e você pode encontrar o livro dele hoje, um pastor reformado americano, recentemente falecido, mas que fez uma grandíssima contribuição para a igreja, para a teologia cristã, que é o James Sire. James Sire se escreve. Ele tem um livrinho chamado Dando Nome ao Elefante. Muito bom. Cosmovisões como um conceito. E aí eu quero pegar a definição que James Sire traz, que ele vai justamente aproximar ela à luz de uma visão bíblica. Ou seja, como que eu entendo cosmovisão à luz da palavra de Deus? Ele diz o seguinte: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental da mente, pastor? Não. Um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Olha aqui Provérbios 4, 23 sendo referenciado. Se nós devemos guardar o nosso coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida, ele está falando que cosmovisão está lá. E ele fala, olha a palavrinha que ele usa, é um compromisso. Ninguém se compromete ao acaso, se compromete porque de alguma maneira está amando aquele. Por isso que inclusive é um compromisso que se orienta para algo. Ou seja, eu começo a cultivar no meu coração e eu inconscientemente ou conscientemente faço um compromisso com aqueles valores, faço um compromisso com aquelas ideias. E aí isso vai orientar todas as minhas decisões de vida. E ele continua. Tanto essa orientação quanto esse compromisso, ele pode ser expresso como uma história ou como um conjunto de pressuposições. Ou seja, eu posso falar para você, chegar para o Noah e falar assim, Noah, como que você veio a existir? Ele pode falar, olha,
eu fui ensinado pelo papai e pela mamãe, que Deus resolveu me criar. E aí fez o papai e a mamãe casarem. E assim eu nasci. Ou eu poderia virar e falar assim, eu nasci, uma cegonha pousou aqui em Itaú e me deixou no colo do papai e da mamãe. Perceba que o compromisso do seu coração pode ser inclusive explicado com histórias. E essas histórias podem ser verdadeiras, como Deus os criou. Elas podem ser parcialmente verdadeiras, ou seja, você não precisa, à luz da idade que a criança tem, você não precisa entrar em detalhes de como ela foi criada. Ou elas podem ser totalmente falsas, como a história da cegonha. Então perceba que todo mundo vai ter uma história a respeito de como vê o mundo, por exemplo. Essa história pode ser verdadeira, parcialmente verdadeira, totalmente falsa. E nós os sustentamos por meio dessas histórias que se dá num compromisso fundamental do coração. Nós sustentamos consciente, sabemos conscientemente ou subconscientemente tudo na nossa vida. A constituição básica da realidade, ou seja, o que é o mundo, o que fornece o fundamento sobre o qual nós nos vivemos, movemos, existimos. Trocando em miúdos, o que James Sartre falou é o seguinte: cosmovisão é uma questão de fé. É uma questão daquilo que você acredita, que você resolveu acreditar. Ou você acredita que um Deus poderoso, onipotente, onisciente, sabedor de todas as coisas, por meio da palavra dele criou tudo, ou você acredita que um nada criou tudo. Ou você acredita que nós somos frutos de seres alienígenas. Percebam que são crenças distintas, mas continuam sendo crenças que vão ter lugar no seu coração. Ou você acredita que o problema do mundo foi o mal que aconteceu no Éden, ou você acredita que o problema do mundo é que uns ganham dinheiro e outros não. Ou você acredita que o problema do mundo é político. O problema do mundo pode se manifestar também no dinheiro, na política, na educação, mas o problema do mundo é a queda. Só que a solução desse problema está em Cristo Jesus, a promessa de que ele vindo estabeleceria um reino, e esse reino já está estabelecido, mas que ele há de completá-lo até o dia do Senhor, a redenção de todas as coisas. Ou você prefere acreditar, como nas novelas da Globo, que tudo foi criado bom, no meio tem um embaraço, e aí o final vai terminar em casamento. Na verdade, perceba que todo mundo trabalha com cosmovisão. A questão é, quais são os elementos da sua visão de mundo? O que é que está no seu coração? Qual que é a história que você está contando a você e aos seus filhos? Qual é a história que estão contando a você e aos seus filhos? Onde você tem colocado, de fato, a sua esperança de que um dia as coisas melhorarão? Ou onde você tem colocado, de fato, o problema da humanidade? Será que o problema da humanidade para você é apenas uma mudança de sistema político? Será que a nossa crença é quando o sistema XYZ mudar, aí tudo então nós veremos novo? Toda vez que a gente vai chamar na teologia de imanentizar, ou seja, de nós trazermos para cá, para esse mundo, a solução para os nossos problemas, nós colocamos ídolos no lugar de Deus, e assim o nosso coração começa a acreditar numa visão de mundo da qual a Bíblia difere completamente. E aí a pergunta é, o que fazer, pastor? Olha só o que o Beto acabou de dizer. A gente está terminando, dá vontade de ficar aqui muito tempo, eu tenho certeza que essa vontade é sua também. Eu fiquei horas com ele, e dessas horas surgiu essa horinha aqui, que estamos batendo esse papo juntamente com você aí, tá bom? Mas olha o que o Beto diz. Ainda que a educação, ainda que todas as outras tantas coisas estão tentando formar na mente dos nossos filhos, na nossa mente também, a desconstrução de fé, na realidade não é uma desconstrução de fé somente, é desconstruir a fé em Deus e construir a fé no homem, ou em qualquer outra coisa. Exato. Então assim, aquela ideia de o teu filho chegar em você e falar assim, em Deus eu não acredito, é porque ele começou a ter fé nas coisas materialistas desse mundo, as coisas findáveis. Olha só, você somente arranca a fé em Deus, você não mata a fé, e você coloca a fé nas coisas que não precisariam e não poderiam, aliás, ter fé. Legal. Vem cá, responde para mim então uma última pergunta, ô Beto. Muito bom, irmão, estar contigo aqui, que legal, muito joia mesmo, mas me responde outra pergunta. Nós estamos aqui no viés cristão reformado, evangélico, mas isso não serve só para o evangélico, para o presbiteriano, que está ali na rua Gasparino de Andrade 126, a gente vai voltar para lá ainda, deixa essa pandemia acabar que a gente ainda volta. Mas não serve só para nós, os reformados, serve para os cristãos na cidade de Itaú, em qualquer cidade do mundo, mas não somente os cristãos evangélicos, mas também todo aquele que preza por essa fé em Deus, no Deus por valores bíblico, cristãos.
valores judaicos cristãos, por mandamentos de Cristo. Então, assim, não precisa estar na igreja cristã. Ele pode começar a cuidar disso dentro de casa, dos filhos. Como que você me responde? O que fazer? Não só a ovelha que eu tenho a alegria de ter ele sentadinho no banco, me ouvindo, convivendo, mas também aquele a qual eu conheço, que não faz parte do rebanho a qual eu pastoreio, mas também aqueles aos quais eu tenho um carinho tão grande, que nem é cristão evangélico, mas que preza por todos esses valores e entende que quando a criança, o jovem adolescente e o adulto perde esse aglomerado de valores, ele se descamba, ele se descarrilha, ele perde o seu valor e ele começa a ter um formato nada agradável. O que nós podemos, todos nós agora, não só o presbiteriano, não só o reformado, mas todos nós que prezamos por esses valores, o que a gente pode fazer? Eu vou tentar responder de forma simples, também uma questão bem complexa, mas eu vou usar uma metáfora. Quando, por exemplo, você percebe que algo não está legal no seu organismo, qual a primeira coisa a fazer? Tentar identificar qual é o problema, não é? Sim. Ou seja, é reconhecer que eu não estou bem, é reconhecer que eu possivelmente esteja com algum tipo de patologia, mas eu não sei identificá-la. O primeiro passo eu preciso ir ao hospital. Eu preciso então me submeter àqueles a qual Deus deu condições de fazer um diagnóstico. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que nós estamos com problemas, que a nossa sociedade, que a educação do nosso país, ela está doente. Tá? E aqui, de novo, eu não estou dizendo que os nossos filhos não devem estudar, que os nossos filhos não devem ser políticos, os nossos filhos não devem ser biólogos, que os nossos filhos não devem estudar história, que não devem estudar... Eles devem estudar tudo isso. O problema é que eles devem estudar tudo isso sem, portanto, abrir mão daquilo que lhe foi formado como verdade. Sim. Quando o Nancy Pierce escreve verdade absoluta, e aí hoje quando o seu filho fala, não, mas Deus, o pastor me falou, meu pai me falou que a verdade de Deus é absoluta. Possivelmente o professor vai olhar para ele e falar assim, querido, verdade absoluta não existe. E aí, em vez do seu filho ficar acuado, ele precisa estar preparado para falar assim, professor, e o quão verdade é essa verdade que o senhor está me falando? Perceba que já é fácil. Quando alguém falar para você, você acredita nisso? Absurdo, verdade absoluta não existe. Por que a verdade que você está falando que não existe, ela é verdadeira? Precisa cortar para os dois lados. Todo mundo crê em verdades absolutas, até o ateu. Até aquele que diz negar a Deus, ele crê em outra coisa. Que foi o que justamente o pastor sintetizou aqui. Então, o que fazer? Reconhecer que estamos com um problema. E aí buscar meios para então tentar sanar esse problema. E a gente sabe, é o retorno à palavra de Deus, a palavra de Deus que vai nos informar aquilo que devemos fazer. De novo, é Paulo escrevendo em 2 Coríntios 10. Levar todo pensamento cativo ao Senhor é usar as armas que Ele nos dá para destruir todo conhecimento. Olha que interessante, por que Paulo está falando de conhecimento? Porque Paulo sabia, inspirado por Deus, que o conhecimento também afasta do Senhor. Então todo conhecimento que prerrogue afastar-nos do Senhor, afastar dos seus filhos do Senhor, devem ser combatidos. Então é reconhecer que existem conhecimentos que estão sendo colocados na mente do seu filho e nas nossas, que querem nos afastar da lei do Senhor, e depois combatê-las. Quais são as nossas armas? São poderosas em Deus. É buscar o auxílio do Senhor. É um caminho longo? Eu me recordo quando em 2017 a Nancy Pierce esteve numa case no Brasil, numa palestra, e perguntou, depois da palestra dela, perguntaram a ela, doutora, mas a senhora está dizendo então que nós estamos em maus lençóis. O que fazer? Ela justamente falou isso. Ela falou, alto lá. Hoje, perguntar o que fazer de maneira imediata, que é o que a gente quer, é muito fácil. Mas peraí, pelo menos 300 anos nós abrimos mão, a igreja abriu mão de cuidar da sua educação, no mínimo 300 anos. O que fazer agora? Com calma. É dolorido, mas é reconhecer. Então buscar as armas para combater, e aí sim, educar. Eu gosto de usar uma expressão que é o educar para a glória de Deus. Aleluia. É o seu filho não ser tolhido do conhecimento matemático, do conhecimento científico, ele ter contato com ideologias marxistas, ideologias evolucionistas, sim. Mas ele entender que aquilo ali são tentativas humanas de responder a dúvidas que surgem no seio da humanidade. Aquilo ali não ocupa o lugar de Deus. Então, portanto, quer ter uma educação boa cristã aos seus filhos, permita que eles tenham contato, e eles terão de maneira obrigatória, porque o MEC assim o determina, que esses conteúdos sejam obrigatórios, mas faça com que ele esteja pronto para responder às razões da esperança dele. Quando alguém perguntar, fala, sério que você acredita em Adão e Eva? Que absurdo! Por que ele não pode virar e falar assim, é sério que você acredita que o nada, se tudo existe?
E aí eu vou encerrar com um exemplo de eu dou alguns treinamentos pelo Mackenzie, em alguns colégios, e depois de 8 horas, e normalmente essa fala aqui eu dou em 8 horas, então por isso que foi muito corrido, eu peço desculpa a vocês, mas no finalzinho, naquele momento de perguntas e respostas, eu perguntei se alguém havia dúvidas, e aí um professor perguntou, eu gostei da sua fala, só me incomoda um pouco aí você falar que todos nós temos fé. Eu não acredito nisso. Eu falei, o fato de você crer que não tem fé é uma crença. Já é uma fé. Já é uma fé. O problema é que você pode ter na fé, fé no nada, fé num bambu, fé enfim, qualquer coisa desse mundo, ou fé em Deus. Perceba que não há diferença entre ter fé. O que difere, pastor, é o objeto da nossa fé. É quem ou que nós cremos. E à luz da palavra de Deus, que é aquela que norteia as nossas vidas, qualquer coisa ou alguém que ocupe o lugar de Deus na nossa fé, ou seja, quando o nosso coração começa a direcionar afetos, fé, para qualquer outro lugar que não seja aos pés de Cristo, nós criamos ídolos e, portanto, nós nos desviamos da verdade. Como começar a fazer? Termino com isso. Sabe a peneirinha que você usa para peneirar farinha, as coisas? É começar a pegar tudo, desenhos, filmes e peneirar. Sabe qual é essa peneira? É a palavra de Deus. Eu gosto de usar outro verbo. Vamos depurar. O que é o depurar? Pastor, tem um ar-condicionado aqui. Não está ligado por causa do barulho, mas que inclusive eu estou suando. Ali dentro tem um depurador de ar. Ou seja, é esse depurador que vai impedir, pastor, que as partículas de sujeira cheguem no ambiente. Então ele vai barrando as partículas. É o filtro. Nós devemos, como cristãos, depurar, filtrar tudo que esse mundo está ensinando por meio de desenhos, por meio de educação formal, por meio de outras religiões, e assim preparar nossa mente e os nossos filhos para o conhecimento da glória de Deus. Para quando perguntarem para ele, por que 1 mais 1 é igual a 2? Em vez de ele falar assim, porque ele fala, porque Deus, quando criou esse mundo, dotou essa realidade com um significado, que quando eu juntasse uma coisa com outra coisa, eu teria duas coisas. Então sabe por que a matemática funciona assim? Porque Deus quis que ela funcionasse assim. Toda educação, portanto, deve levar, em última instância, o conhecimento da glória de Deus que se espalha sobre cada canto dessa realidade. E aí Adam Carper, um grande reformador do século XVIII, vai dizer o seguinte: toda área, todo centímetro quadrado dessa realidade, Jesus Cristo, que é soberano, está dizendo, é meu, é meu. Todo canto, a matemática, a ciência, a geografia, a história, em última instância, elas devem apontar para aquele que criou todas as coisas, do qual Paulo vai falar em Colossenses, depois o autor da Hebreus vai falar também, não só criou todas as coisas, ele é o ápice da criação, mas é o meio pelo qual Deus sustenta todas as coisas. Então, se nós entendemos que Deus sustenta tudo, e todas as coisas pelo poder da palavra dele, que é Cristo Jesus, Deus sustenta a matemática, Deus sustenta a ciência, Deus sustenta a geografia, e toda vez que um discurso vem dizendo que não é isso, que não tem nada a ver com Deus, nós devemos se levantar e falar, não, as nossas armas são poderosas em Deus, e nós devemos destruir todo conhecimento que se opõe ao conhecimento do Senhor. Em Deus. Não adianta você tentar fazer alguma coisa, tá bom? É em Deus. E olha só, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja educação formal, seja a internet, seja o YouTube, seja a televisão, seja a tua religião, seja a tua vontade, seja os teus pensamentos. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus deve ser combatido por você, mas com as armas em Deus. E tem que começar agora. Como o Beto já disse, não é para agora. Foram pelo menos 300 anos de negligência. E a gente tem que começar agora assim, arduamente, para que daqui a algumas gerações isso tenha mudado, esteja mais fácil, quem sabe, para os nossos filhos e nossos netos. Uma última palavra, pastor, para não, de alguma maneira, parecer que eu estou sugerindo que nós cristãos devemos sair na rua quebrando tudo, porque nós vamos usar armas para isso. Eu quero usar uma imagem que o Francis Schaeffer usa. Ele fala que quando nós estivermos, então, num embate apologético, ou seja, defendendo a nossa fé, nós nos devemos tirar o telhado do nosso oponente para que chova lá dentro, para que destrua as coisas dele. Porque todo embate apologético gera marcas. Quantas vezes você não se viu diante de uma pregação em que Deus vai desnuda a sua alma, mostra os seus pecados, os seus ídolos, e você volta destruindo a sua casa? O embate apologético, ele vai provocar isso, porque tem que apresentar Cristo. Mas é justamente essa a finalidade dele. Não fazer de nós sairmos vencedores no debate, mas levar Cristo. É tirar o telhado do nosso oponente, mas não para chover dentro. É para falar, o telhado estava limitando a sua visão.
Agora olha para cima, existe um céu tão grande, estrelas brilhantes, e tudo isso você pode ver agora porque o seu telhado foi tirado. Contemple e adore as maravilhas do Deus Criador. Ou seja, no nosso embate apologético, as nossas armas não são para ferir pessoas, mas nossas armas devem ser usadas, e ainda que firam, elas devem ser feridas a fim de que o próprio Deus as cure. Não ferir para que, olha, eu sou melhor no debate, eu ganhei com a minha razão. Não, no final das contas, eu tenho que me opor ao pensamento que se levante contra o pensamento de Deus, para que Cristo seja visto e, portanto, glorificado, e essas pessoas possam chegar ao conhecimento de Deus. Aleluias, aleluias. Preocupação de hoje da nossa prosa é quem está nos ensinando e o que tem nos ensinado. Exato. Então, essa foi a nossa proposta. Que Jesus te abençoe rica e abundantemente, tá bom? Como eu disse lá no início, tá? Veja essa live, esse estudo, quantas vezes você quiser, anote tudo. O Beto trouxe para nós aqui tantos livros maravilhosos, pessoas maravilhosas. Procurem essas pessoas, os nomes dos quais o Beto disse aqui. Vá conhecer essas pessoas, vai ver o que ela fala, vai ler sobre essas pessoas e você vai ver que maravilhoso tem sido aí o plano de Deus através da vida dessas pessoas, tá bom? Ô Betão, obrigado, querido, obrigado, que Jesus te abençoe rica e abundantemente. E eu quero falar, como eu já sempre disse, você tem acrescentado muito, sabe, o meu conhecimento, a minha fé, a minha certeza, você tem me abençoado. Sempre que a gente consegue aí conversar, eu saio abençoado pela tua vida, e eu louvo a Deus por você. Obrigado. Ele está de férias, coitado, e catei ele de férias para trazer para nós. Obrigado por ter separado aí um pedacinho das suas férias e nos abençoar. Amém. E que abundantemente. Eu quero pedir, ore por nós. Claro. Ore por nós. Senhor, nós te damos graças por tua bondade e graça que ela se manifesta, Senhor. Ela se manifesta em todos os cantos dessa realidade. Aleluia. Para onde volvamos os nossos olhos é impossível não vermos as suas digitais, as marcas do Criador. Verdade. Jesus. E como o teu servo, inspirado por ti, escreveu lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, por vezes nós olhamos todas as tuas qualidades nesse mundo criado, mas preferimos volver os olhos, preferimos tapar os nossos olhos e adorar a criatura ao invés do Criador. Tenha misericórdia de nós, a tua igreja, nos ilumine por meio da tua palavra e nos dê, Senhor, de fato condições de estarmos preparados, tendo o coração santificado em Cristo, mas preparados para responder todos aqueles que pedem a razão da nossa esperança. Amém. E no final das contas apontar para Cristo, termos um realismo de que as coisas de fato vão mal, o pecado nos toca tudo que fazemos. Amém. Mas há uma promessa garantida em Cristo Jesus. Aleluia. Que todas as coisas serão feitas novas, e somente nele essas coisas serão feitas novas. Aleluia. Que a nossa esperança esteja nisso, que nós possamos de fato tirar nossa esperança das coisas deste mundo, de sistemas políticos, de sistemas financeiros, de filosofias, mas que a nossa esperança seja a última e tão somente em Cristo, que há de fazer nova todas as coisas. Aleluia. Prepare e capacite a tua igreja, Senhor, neste fronte de batalha, a fim, Senhor, de usar os instrumentos da tua palavra dadas por ti, e em amor, Senhor, demover tudo que se levanta contra o conhecimento do Altíssimo. Amém, Jesus. Levando cativo todo pensamento a Cristo, que é o consumador de toda a história, e nele, Senhor, depositarmos a nossa esperança e segurança. Nos ajude, Senhor, ajude a tua igreja, ajude o teu povo, Senhor, que espalhado neste mundo, neste Brasil afora, tem lidado com desafios da educação dos seus filhos. Dê a esses pais, Senhor, a orientação e a iluminação dada por teu Espírito, para que eles possam ensinar de fato e inculcar nos filhos o conhecimento do Senhor, a fim de que esses filhos crescidos possam ser testemunhas oculares daquilo que o Senhor tem feito e fará na história, e para que esses filhos crescidos possam ser o povo de Deus que clama no futuro, para que todo o pensamento continue sendo cativado a Ti. Aleluia. Abençoe o pastor Miquel junto com sua família na condução desta igreja, e faça, Senhor, com que a Tua palavra prospere, continue prosperando aqui em Itaú, a fim de que o Teu reino seja cada vez mais manifesto, para que o povo daqui e de qualquer outro lugar continue ansiando ardentemente: Maranata, vem, Senhor Jesus, e faça nova todas as coisas. Aleluia. Em nome de Cristo, nele, por ele, nós oramos neste momento. Amém.
para tudo Amém. sempre. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e o poder do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e dê a você a capacidade de poder lutar contra tudo que se levanta contra o conhecimento do nosso Deus, em Cristo Jesus e no amor de nosso Deus. Amém e amém. Eu vou pedir para você, encaminhe essa live, tá bom? Encaminhe esse estudo online aqui para alguém e já escreve assim, você precisa assistir isso. Já escreve isso, manda no particular, espalhe para que muitas e muitas mais pessoas possam assistir e ser abençoados e juntar a nós aí no combate a tudo que se levanta contrário à vontade de Deus, tá bom? Deus te abençoe, obrigado por estar aqui mais uma vez, viu? Obrigado, Betão. Agradeço. Deus abençoe a tua Grande vida. abraço. Fique com o nosso bom Deus. Amém.